Nós temos aqui uma imagem que faz referência a como é o batismo na Igreja Católica, porque, como a tia falou, existe o batismo em várias religiões. Então, a tia vai trazer apenas aqui duas igrejas, tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante, mas todas as outras religiões têm a sua forma de batismo. Na Igreja Católica, é feito um cursinho, os pais e os padrinhos que precisa, né, estar ali acompanhando a criança, eles estudam, eles entendem o que significa, né? E qual é a função dos padrinhos? A função dos padrinhos é ajudar os pais na educação religiosa da criança, ou seja, quando a criança vai ser batizada, ali os pais estão se comprometendo em encaminhar a criança para Jesus, fazer com que ele se mantenha limpo, se mantenha purificado para estar na caminhada com Jesus. E se por um acaso os pais não puderem fazer essa tarefa, ou se por um acaso eles morrerem, os padrinhos, eles têm essa função de dar prosseguimento, de ajudar essa criança a continuar na caminhada. Então, na Igreja Católica existe o batismo, existe a primeira comunhão, existe a crisma, que são outros rituais, outros momentos de comprometimento, ou seja, a criança ou adolescente, ele afirma que ele quer continuar trabalhando ali na igreja, ajudando as pessoas. Então, o batismo na Igreja Católica tem esse simbolismo. O padre faz uma oração e joga água na cabeça da criança para simbolizar a limpeza, né, da criança espiritualmente. O batismo na igreja evangélica nem sempre acontece quando a pessoa é criança, às vezes acontece quando já é adulto. Aí é quando ele para e decide que ele não quer mais ser uma pessoa difícil, né? Mas é claro, essa mudança ela não acontece de um dia para o outro. Então ele decide ali dizer que Jesus, ele é o único salvador dele. E aí ele passa por esse processo onde o pastor, que é o líder da igreja, mergulha ele na água, pode ser num rio, pode ser numa piscina, faz esse momento que é simbolizando que ele está deixando a vida antiga, né? Deixando de ser uma pessoa de um jeito para ser renovada quando ele levanta da água. Então, eles têm esse procedimento dentro da igreja evangélica. E ali, quando ele participa do batismo, é um comprometimento, né? Ele diz: eu agora quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser igual ao que eu era antes. É claro, né? Nós não vamos conseguir mudar de uma hora para outra, mas existe ali o esforço daquele que vai se batizar. E por que Jesus se batizou? Jesus não precisava se limpar, Jesus era puro, era um espírito puro, né? Mas ele não veio à Terra para dizer assim: eu não preciso de nada, eu sou diferente. Não, Jesus era humilde e Jesus fez isso para que as pessoas vissem que é necessário você se comprometer em mudar, né? E os antigos profetas, antes de Jesus nascer, já haviam revelado que aquele que viria em nome de Deus também se batizaria nas águas. Isso já estava previsto. E João Batista convidava as pessoas para virem se batizar, para se renovarem, para poder conhecer o reino dos céus. Então Jesus se batizou apenas pela sua humildade que ele tinha, né? Ele queria mostrar para as pessoas que ele não era maior do que ninguém.
e que todos deveriam, né, se batizar para obter essa bênção, para permanecer na estrada, né, que levaria até Deus. Então, João Batista, ele tinha uma missão aí, né, de preparar o caminho para que as pessoas pudessem ouvir os ensinamentos de Jesus. Nesse momento aqui, Jesus ainda não começou a sua missão. Ele está se preparando e mostrando para as pessoas o que ele deve, o que as pessoas devem fazer, né? Qual o caminho a ser seguido. E João Batista, quando fazia o batismo de deitar a pessoa no rio, ele dizia: eu te batizo com as águas em nome do Espírito Santo, né? Então, ele dava essa bênção, porque ele já estava com o coração elevado, com o coração já voltado para a lei de Deus. Então ele fazia isso e pedia para que as pessoas se arrependessem, que elas tentassem mudar o modo de viver, o modo de pensar, o modo de agir, para que elas pudessem ser felizes, porque não podemos ser felizes agindo sempre no mal. Precisamos agir no bem para ser felizes. Então, João Batista queria que as pessoas se preparassem para ouvir os ensinamentos de Jesus. E aqui a gente vê uma criança, né, olhando para o céu, né, como vocês, né? Existe batismo na doutrina espírita? Não, não existe batismo na doutrina espírita. Na doutrina espírita, a gente encontra todas as orientações, a forma como a gente deve se comportar, como a gente deve agir, como a gente deve fazer com os nossos irmãos, amar os nossos irmãos. E aí, essa é a nossa limpeza espiritual, quando a gente ama o nosso próximo, a gente trata bem os nossos amigos, quando a gente ajuda a nossa família em casa, quando a gente se compromete a falar a verdade, essa é a nossa limpeza. Esse é o nosso processo de limpeza, né? Para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Então, não existe essa cerimônia como acontece na Igreja Católica, na Igreja Evangélica e nas outras religiões. A doutrina espírita, ela apenas nos diz o que precisamos fazer para sermos melhores e, com isso, sermos mais felizes, que é seguir os ensinamentos de Jesus. E aí, a tia quer perguntar a vocês: vocês, quando eram pequenos, foram batizados? Se sim, onde foi? Seus pais levaram vocês aonde? Para a igreja evangélica ou foi na igreja católica? E quem são seus padrinhos? Vocês têm padrinhos? Conta pra gente quem são, como é que vocês conversam com seus padrinhos, se vocês gostam deles. Conta um pouquinho dessa relação que vocês têm. No seu batizado teve festa? Como é que foi? Conta aí pra gente e pergunta para sua família e comenta lá no nosso grupo. Conta pra gente como é que foi esse momento do batizado. A Gia quer deixar para vocês o espaço para vocês também perguntarem. Se tiverem alguma pergunta, pergunta lá no grupo que a tia responde. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula e se não entendeu, a tia pode tirar a dúvida de vocês. E finalizando o nosso vídeo, um lindo e abençoado final de semana para vocês. Que Jesus te abençoe, te proteja, que vocês possam ter uma ótima semana. Beijos da tia André e da tia Cristiane, tá bom? Fiquem com Jesus. Um beijo.